Desculpa, então, senhor presidente. Em única discussão e votação, a emenda substitutiva número 1, projeto de lei ordinária número 43/2016, que altera a redação do artigo 1º do projeto da lei ordinária número 43/2016, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e redação final dessa 17ª legislatura. Em discussão, em votação. Cadê o... Com a ausência do vereador Douglas Cristino, a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Picchetti, a emenda encerra a votação. A emenda substitutiva número 1, projeto de lei ordinária 43/2016, foi aprovado com 18 votos favoráveis. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 43/2016, que denomina Avenida Vereador Carlos Eli Castro, de autoria do vereador Luiz Carlos Picchetti e os demais vereadores. A palavra, então, ao proponente. Obrigado, senhora presidente. Eu havia iniciado esse projeto com o nome daquela avenida, prolongamento da Avenida Joca Brandão em direção ao Rio, com o nome do nosso ex-governador Luiz Henrique. Mas o vereador Tiago tinha um projeto anterior, denominando Centro Eventos. Então ia ficar tudo Luiz Henrique, Avenida Luiz Henrique, Centro Eventos Luiz Henrique. E esse prolongamento da Joca Brandão termina no prédio da Polícia Federal. E os vereadores me fizeram um apelo, vamos homenagear. Então, eu desisto do meu projeto, apoio o projeto do vereador Tiago, e vamos homenagear o Carlos Eli de Castro, que era um policial federal, que honrou essa casa sobremaneira, honrou a corporação e tanto trabalhou, não é, pelas as crianças no combate à droga. Por isso, retroagimos e estamos fazendo essa homenagem e estou dividindo essa homenagem com todos os senhores, porque partiu dos senhores, especialmente do vereador Afonso, essa proposição. Também tinha aqui, o filho do Carlos está aqui, também tinha aqui o currículo do Carlos, mas agora, recentemente, bem no início da sessão, fiquei sabendo que ele, como policial, recebeu uma homenagem de outra Câmara Municipal, de outro Estado, por um ato louvável que ele fez, não é? E eu acho que é o único vereador dessa legislatura que foi homenageado, não é, em outro. Por isso eu também não vou ler o currículo que eu tinha aqui, vou ler, na verdade, o que disse a Câmara Municipal do município de Resende, no Rio de Janeiro. Veja só como quando a pessoa é boa, vai longe as coisas. Moção 058/2013. Requer à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o ilustríssimo senhor Carlos Eli Castro, ofertando-lhe moção de louvor, cujo teor é o seguinte: é com imensa satisfação que a Câmara Municipal de Resende concede a presente moção de louvor ao excelentíssimo senhor Carlos Eli Castro, vereador do município de Itajaí, estado de Santa Catarina, viúvo, pai de 2 filhos, possui formação em Direito e mestre em Ciências Jurídicas. Funcionário público federal, iniciou a carreira na Polícia Federal em 73. Foi delegado sindical dos funcionários da Polícia Federal, membro do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre Violência e Criminalidade e membro do Conselho Municipal Antidrogas. Devido à experiência profissional como vereador, dá prioridade ao combate e prevenção pela educação contra o tráfico e uso indevido das drogas. A presente homenagem tem por objetivo reconhecer um ato de humanidade praticado pelo ilustre vereador de uma cidade longínqua de nosso município Resende, em prol de um cidadão resendense que veio a falecer em Itajaí. Durante os funerais, a família com dificuldades foi assistida pelo vereador, em um momento de profunda dor e sofrimento. E, amigos, testemunhou de forma concreta o sagrado sentimento da solidariedade ao próximo, ajudando a família do falecido a adotar as providências necessárias para o traslado do corpo para Resende, cidade de Natal, inclusive pagando do seu próprio bolso.
o transporte. Cabe ressaltar que o espírito de solidariedade destacado foi manifestado prontamente, tornando realidade um gesto verdadeiro e raro de amor ao semelhante. Assim, a Câmara Municipal de Resende oferece essa moção de louvor ao ilustríssimo senhor Carlos Eli de Castro, como forma de demonstrar nosso apreço e admiração. Faço nossa as palavras do pessoal de Resende, porque esse é o nosso Carlos. Muito obrigado ao que eu tinha. Ainda em discussão, então. Com a palavra, presidente. Obrigado. Há muitos anos atrás, ainda, vereadores, ainda me considero um jovem, né, de 43 anos, mas mais jovem. Esse homem, o qual está sendo homenageado, ele deu uma palestra, aquela que todos sabem que ele dava, referente às drogas. Carlos Eli, com os jovens, crianças, adultos, um linguajar para cada idade, ele tinha diferenciado. E falava com vereadores com o domínio do assunto de tal maneira que levava aquelas crianças, aqueles jovens a nem piscarem. E, na continuidade, eu presenciei também, como coordenador dos cursos do Parque Dom Bosco, alguns momentos entramos em contato para que ele trouxesse essa palestra, porque o assunto era cabido para aquele momento. E, vereadores, eu imaginar que um dia eu estaria aqui nessa casa, sentado no lado daquele homem que tinha o dom da palavra. Qualquer um de vocês vai buscar um vídeo daquele homem, usando a tribuna dessa casa para ver como ele falava. Principalmente o assunto que ele defendia nessa casa, que era a guarda armada, com propriedade, com coração. Então eu quero aqui deixar também minhas considerações ao saudoso Carlos Eli, o policial amigo da comunidade, amigo da criança, do jovem, o policial que levava àquele público o conhecimento sobre determinado assunto, o qual ele, com sua preocupação em contribuir para com a sociedade, né, dar a sua contribuição para a sociedade, juntamente às entidades, escolas, diversos lugares onde ele ia. Então eu quero deixar aqui esse registro de que ele foi um homem que marcou e honrou a sua passagem por essa terra. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Eu conheci o Carlos Eli, saudoso Carlos Eli, cumprimentar o seu filho que está aí presente, na primeira legislatura, e o seu trabalho através do combate às drogas, que era fantástico. E uma coisa muito bonita que teu pai fazia, que a gente se encontrava muito na paróquia de São Cristóvão, no domingo de manhã, na missa, com a pochetezinha que ele usava, mas era sagrado ele lá na missa, participando com a gente. Era fantástico, a gente sempre conversava na entrada, na saída, e dificilmente ele faltava uma missa daqui, ele participava lá no nosso bairro de Cordeiros. Fez uma história linda nessa casa, na luta pela Guarda Armada, diversas situações, diversas pessoas que participaram da palestra deles, de seu pai. Uma história maravilhosa. Um homem que com certeza deixa uma história linda para nós que possamos conviver um pouco com ele. Parabéns, justíssima homenagem, parabéns à família. Seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, presidente. Presidente, estimado presidente, inicialmente parabéns pela propositura mais do que justa, uma homenagem a um homem exemplo para todos nós, exemplo para a segurança pública de Itajaí, de Santa Catarina, do Brasil, um grande vereador, um grande policial federal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Eli ainda quando
estudante do Colégio Salesiano, nessas palestras que ele dava, depois na Faculdade de Direito, mas honra maior e privilégio maior foi poder dividir essa bancada, esse parlamento, junto com Carlos, e essa relação ela se tornou muito próxima. Fazíamos juntos parte da Comissão de Segurança Pública, trabalhamos conjuntamente, inúmeras eram as tardes que o Carlos ia para o meu gabinete, sentávamos nós dois, uma garrafa de café e o Celso junto, ideias mil a respeito da guarda, ideias mil a respeito da segurança pública. E me foi muito dolorido, em especial no momento da sua morte. Eu, naquela época, correndo o estado de Santa Catarina como candidato a vice-governador do estado, não tive a oportunidade de vir me despedir, de deixar meu abraço a um amigo querido, um amigo que eu fiz. O Carlos ele foi homenageado há tempos atrás com o nome da Guarda Municipal. E espero ter o prazer, a honra de ver essa guarda em funcionamento, exatamente em virtude da memória do meu querido amigo Carlos Eli, um idealizador, um idealista da segurança pública e uma referência, sem dúvida nenhuma, para toda a minha vida. Um querido amigo, vereadora Ana, que tenho certeza que a senhora também fez, todos nós fizemos, os discursos, os belos discursos, uma oratória extraordinária, uma retórica de primeira linha, uma pessoa que certamente deixa dentro dessa casa uma marca, dentro dessa cidade uma grande marca e na segurança pública do Brasil. Não é à toa o presidente lê a homenagem prestada a ele em uma Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, e acho que isso exemplifica muito bem a grande pessoa, o grande homem que ele era e o grande amigo acima de tudo. Então, a família, eu deixo meu fraterno abraço, meu carinho de amigo, e vocês tenham certeza que o pai, o parente de vocês, ele é, para mim, uma grande referência e uma grande motivação para fazer política séria e com ideais. Obrigado. A palavra, senhor presidente. Não, muito rapidamente, que já foi exaurido o assunto do vereador Carlos Eli, e eu queria dizer para a família que eu sinto muita falta do Carlos. A gente tinha alguns enfrentamentos, ele gostava, ele queria muito e trabalhou muito, era uma bandeira incansável dele, a Guarda Armada. Eu tinha uma opinião diversa da dele, mas ele sempre me tratou com muito respeito, com muito profissionalismo. Eu conheci ele na mesma oportunidade que o Tiago, enquanto ele fazia as palestras educativas nas salas de aula, e só Deus sabe quantos corações ele tocou, quantas vidas ele transformou. Só por esse ato dele, ele já merecia esses méritos todos. Ele não está aqui hoje recebendo isso apenas por ser vereador. Ele está recebendo pela pessoa que ele foi e pela pessoa que ele ainda é para a gente. Uma grande referência. Essa é a verdade do Carlos Eli. Eu depois tive um pouco mais de afinidade com ele no período eleitoral de 2008. Eu fui candidata e nós dois estávamos na mesma coligação. Eu dizia, quem é esse Carlos Eli? Foi aquele que foi meu professor. Depois eu me surpreendi com a grande votação que ele fez, porque a campanha dele não era uma campanha formosa, cheia de placas, de adesivos no carro. A gente via, ele tinha se eu não me engano, era uma Kombi, né? Que ele carregava o pessoal para cima e para baixo, e daquele jeitinho dele, conversando, no jeito simples dele. Inclusive, me lembro que a esposa, naquela ocasião, adoeceu, ele também sofreu alguma coisa nesse sentido, que deu uma interrupção na eleição dele, mas ele lá, com aquele santinho dele, pequenininho assim, no lado de trás, falava sobre a situação da segurança, que aquela era a bandeira nele, e disse assim, ó, se eu não votasse em mim, eu acho que eu votava nesse homem. Então, ele foi uma pessoa que ele sempre tocou na nossa adolescência, ensinando o que era correto. Um grande exemplo no período eleitoral, fazendo uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha simples, uma campanha exemplar, diga-se de passagem. E aqui, como vereador, que apesar de ter essas diferenças de opinião, sempre nos tratou de forma bastante profissional e sempre procurou com bastante afinco o que ele sempre planejou, que o desejo dele era esse, não viu implantado. Se estivesse aqui também não estaria vindo, não teria visto, porque até hoje não aconteceu, mas conseguiu trazer essa vontade dele para o coração das pessoas. Então, um grande abraço para a família do vereador Carlos Eli, que tenho como grande exemplo, tenho certeza que foi um bom pai, um bom filho também. Muito obrigada. A palavra, senhor presidente. 3 pediram. Vamos lá.
Bom, O Fabrício Cadão, tomar meu partido. Aí, desculpa, foi do meu partido. Sempre costumo ceder a palavra, mas eu vou falar agora. Quero parabenizar em primeiro lugar o presidente, mas não só o presidente, como também o vereador Afonso, que fez essa sugestão na alteração da homenagem, e justíssima. Se hoje estou aqui ocupando essa cadeira, é muito menos por mérito meu do que por um acaso do destino. Quem era o ocupante, o titular dessa cadeira, era o vereador Carlos Eli Castro. E conheci o vereador Carlos Eli já na época de faculdade, eu cursei o curso de Direito com ele. E sempre, desde daquela época até os fins dos dias dele, a mesma pessoa. Aquela mesma pessoa simples, eloquente, e a eloquência partia principalmente daquilo que ele acreditava, em defender aquilo que ele acreditava. O fez muito bem, tanto que conseguiu convencer a maioria dos pares aqui sobre a questão da Guarda Armada, importantíssima. Me convenceu também nas hostes do partido, nosso primeiro vereador eleito do PPS na história da Câmara de Vereadores de Itajaí. E o Carlos Eli sempre foi um exemplo para nós todos. A vereadora Ana citou bem a questão da campanha dele, uma campanha que não aparentava uma grande campanha, mas a gente sabia que seria um excelente resultado, porque a gente já sabia do trabalho dele, era a segunda vez que ele estava pleiteando também a cadeira e tinha todo um trabalho que era muito bem feito com jovens, com adultos, a dedicação dele no combate às drogas, essa desgraça que acaba com a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. E aquilo que a gente, por conta de um outro assunto, na semana passada, na sessão passada, comentei aqui, se de 100 vidas nesse trabalho a gente salva uma, é muito gratificante. E com certeza o trabalho do Carlos Eli, ele teve sentido, teve razão, e essa homenagem feita hoje ao meu ex-líder de bancada do PPS é justíssima. Parabéns novamente aos proponentes, ao proponente e ao sugestionante, sei lá se existe essa palavra, mas a quem sugestionou essa homenagem ao vereador Carlos Eli. Nós do PPS sentimos-nos homenageados também, porque ele nos representou sempre muito bem aqui nessa casa. Com a palavra, senhor presidente. Aqui, pela esquerda, começa... Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao autor e ao coautor dessa homenagem. Parabenizo aqui também a família por ter tido uma pessoa tão ilustre fazendo parte e criando vocês, que era um exemplo de vida. 900 palestras, me parece que foi isso, 80 mil pessoas atingidas com as suas palestras, com os seus conselhos, com as suas orientações para a prevenção e para o combate às drogas. Isso é fantástico. Qualquer vida, como foi bem dito, que se salve, já valeu o investimento, e ele, imagino quantas pessoas ele conseguiu atingir com os seus ensinamentos, com os seus conselhos e com as suas piadas também, porque ele contava isso com tanto fervor que às vezes se tornava engraçado em relação às palestras, a qual eu também tive o prazer de participar. E antes disso também homenagear, é claro, além do nosso querido amigo Carlos Eli de Castro, também o Celso, o Felipe, a Elô e a Gi também, que fizeram parte do gabinete dele enquanto vereador, onde que também tive a oportunidade de muitas vezes conversar com ele, ele ser um conselheiro meu que, recém-chegado na política, primeira legislatura, acabava conversando muito com o nosso querido amigo Carlos Eli de Castro e me aconselhava bastante. Deixo bem claro isso, muitas decisões acabamos tomando em conjunto, por mais que ele não fazia parte do partido, mas via nele um paizão aqui dentro e me confiei em diversos momentos aos conselhos dele, e isso me deixa muito feliz porque todos eles foi com bastante sabedoria.
E também, na época da campanha, como relembrou a vereadora Ana Carolina, ele mandava uma carta, um envelope dobrado em 3, assim, para a casa do cidadão, dizendo quem ele era, o que ele faria caso ganhasse, e com todo esse seu desejo de querer transformar a sociedade com mais segurança, com combate de prevenção, com esse combate das drogas, prevenindo, orientando os adolescentes e todos aqueles que participavam de suas palestras. Mas ele deixou um legado nessa casa, o da simplicidade. Uma pessoa simples, fantástica. Muitas das vezes ele tinha dificuldade com o dedo dele de votar, acabava tendo que votar por um método de digitar o próprio número, porque ele dizia que a digital dele já estava muito gasta já, e tirava sarro disso ainda. Então a gente tem vários momentos que o nosso querido amigo o vereador Carlos Eli de Castro passou aqui nessa casa e que com muita sabedoria, com muita propriedade, fez o seu trabalho bem feito até o último dia de vida que teve aqui ao nosso lado. Então a família, eu dou meus parabéns ao vereador e presidente desta casa, Luiz Carlos Pissetti, também parabenizo por colocar o nome daquela avenida tão bonita na nossa cidade, e também ao coautor, querido amigo Nabor Afonso Arruda Coelho, que deu essa brilhante ideia. Um abraço a todos. Olá, senhor presidente. Não, Carlinhos, chegou sua vez. Senhor presidente Luiz Carlos Pissetti, hoje, dia 28 de abril, quero dizer a Vossa Excelência, hoje, Vossa Excelência, desde o início, está inspirado, está iluminado. Sua sapiência, eu tenho certeza que subiu ao alto. Porque eu tenho certeza, trouxe para essa Casa Legislativa dos Magistrados, para ser homenageado. Pessoas que contribuíram para a sociedade itajaense, como o seu Lorival Uller, e agora vem o nosso querido e amigo saudoso Carlos Eli. Esse sacerdócio da família que vem sofrendo, a sociedade sofrendo, porque a nossa luta hoje não é contra o homem, é contra as drogas. E a gente sabe, o vereador Cleito, que este homem lutou, este homem foi buscar, esse homem palestrou, esse homem deu aconchego às mães sofridas, esse homem foi para o centro de recuperação de dependência química, esse homem foi simplesmente para a sala de aula, para fazer o grande trabalho que a sociedade necessita, de prevenção. Essa é a história, é o legado que diz. E não existe mais Carlos Eli. Eu tento muitas vezes levar realmente o filho daquelas mães mais sofridas para o Vale Ebenezer, para o Desafio Nova Vida, para o Provida, para o Conviver, para o Maranata. E cada vez que a gente leva um cidadão que diz o sim para ir para lá, Pissetti, nós que temos filhos, nós que temos netos, sabe? Nós podemos entregar nossos filhos para Deus, mas nós não podemos mais entregar nossos filhos para traficante, Maurílio. É tristeza para essa mãe que sofre. E o Carlos Eli vinha fazendo um trabalho sensacional. Quando ele levantava realmente esse problema da dependência química que hoje abala não só a nossa cidade, mas o mundo todo. E nós temos que combatê-la. E nós não podemos desistir. Esse legado, eu vou dizer a Vossa Excelência que realmente é o seguinte, é o marco que deixa. Parabéns, presidente, parabéns mesmo. Você já fez muito projeto, indicações, requerimento. Mas nesse momento é momento de reflexão para pai, para mãe, para professores, para governante. E olhar no espelho de si mesmo de um Carlos Eli. Que Deus o abençoe, que Deus ilumine cada mente, que Deus nos dê sabedoria para enfrentar esse grande obstáculo que a sociedade hoje está enfrentando. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado. Presidente, eu não quero ser redundante, mas não posso deixar também nesse momento de poder te abraçar, te congratular pela excelente iniciativa. Da mesma forma, fraternalmente também abraçar o vereador Nabor Afonso Arruda, né, por ter sugerido, né, vereador Fabrício, eu não vou conseguir falar a palavra, mas por ter sugerido, né, o fato de receber o nome do vereador Carlos Eli, tão importante, tão bonita avenida do nosso município. Parabenizar também o Pissetti por ter feito essa homenagem a dois grandes homens públicos de Itajaí, ao Lorival Uller e ao Carlos Eli. Ao Carlos Eli,
quero falar um pouquinho me dirigindo a ti, Diógenes, né, filho do vereador Carlos Eli, meu amigo. Eu conheci o vereador Carlos Eli não como palestrante, não como policial federal, mas como pai do meu amigo, né, que estudávamos juntos, do Diógenes. Um pai bravo, né, um pai bravo que era o terror dos traficantes do município de Itajaí, quem dava realmente discursos inflamados, palestras, e que complicava a vida de muitos bandidos aqui do nosso município. E a ele, Diógenes, quando me vem à memória, eu só consigo me expressar com relação a ele com duas palavras. A primeira é competência. Competência por ter sido um bom pai, um excelente ser humano, que formou um filho, né, com todo o caráter e com toda a dedicação. Competência por ter sido um excepcional policial federal, por ter reconhecida a atuação no nosso município e aqui na nossa região. Competência por ter sido um excepcional vereador. Te dizer que falo na memória do Carlos Eli, porque isso me traz a felicidade de ter a certeza, ter a mais absoluta das certezas de que algumas pessoas não morrem. Elas não morrem, Diógenes, porque para mim está muito viva a lembrança do Carlos Eli, Tiago, está utilizando essa tribuna e falando com toda a veemência, defendendo as bandeiras que ele sempre defendeu. Então, para mim, é muito fácil olhar para essa tribuna e lembrar dele. Na minha memória ele está muito aceso e tenho absoluta certeza que na memória de muitos cidadãos itajaenses também. E para encerrar, Diógenes, a última palavra que me vem à cabeça quando se fala em Carlos Eli de Castro é a palavra inspiração. Então, te faço essa homenagem como amigo, né, me dirigindo a ti, pela lembrança fantástica, dolorida por não ter a presença dele, mas na certeza que ele continua vivo, né, no nosso coração, na nossa lembrança, e assim o continuará por muitos e muitos anos agora, com um prazo muito elástico, por ter uma das avenidas mais bonitas da cidade, uma das ruas mais lindas da nossa cidade, com o nome dele praticamente eternizado. Por isso, para a gente, pode ter certeza, ele não morreu. Parabéns, Diógenes, a ti, e parabéns aos autores pelo grande projeto de lei. Muito bem, senhores. Palavra, presidente. Serei breve. Acho que essa casa está de parabéns hoje por poder homenagear dois homens que representaram, cada um a seu tempo, parte da história de Itajaí. O seu Lorival, toda a história de Cordeiros gira em torno do trabalho dele e um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de Cordeiros. O Carlos Eli, com sua história que inicia em 73, numa época de polícia repressora, só que cumprindo um papel que não é do policial que só combate. Ele fez a prevenção e o Calim Mecânico foi muito importante a sua colocação. Ele dedicou muito tempo à prevenção. Muitas famílias de Itajaí foram agraciadas pelas palestras do Carlos Eli, que permitiram que seus filhos fizessem uma opção de não ir de encontro às drogas. Então, os dois cumpriram um papel, mas eu acho que a maior obra é a família, tanto do seu Lorival como do Carlos Eli. Nos tornamos amigos nessa casa, aprendi com ele, ele é contundente nas colocações, mas se elegeu vereador defendendo uma única proposta, sem propor ou enganar ninguém. Todas as pessoas conheciam qual era a sua forma de pensar, o que ele queria fazer. Itajaí hoje tem um projeto de lei que se tornou lei da Guarda Municipal, lapidado, um dos melhores projetos do Brasil. Ele fez o convencimento dos vereadores nessa casa, foi responsável por, se fosse aprovado nessa casa e foi aprovado, o próximo prefeito dessa cidade terá a oportunidade de instalar a guarda e Itajaí terá uma outra visão de segurança lapidado por aquilo que o Carlos Eli propôs. Então, Diógenes e o Gustavo, vocês estão de parabéns pelo pai e pela história que ele deixou. Dificilmente nós passamos por aqui e somos lembrados. A imagem do político no Brasil hoje é muito negativa, mas você recebeu uma homenagem que vai ficar e vai se perpetuar, e que todas as pessoas colocam de maneira positiva o trabalho que ambos fizeram pela cidade, nos permite
que vale a pena participar da política para que você possa executar alguma coisa de positivo para a cidade. E a nova unidade da Polícia Federal terá essa avenida de acesso, então nós teremos como homenagear o policial federal, o vereador e o pai. Obrigado, boa noite. Muito bem, senhores, em votação. Como? Precisa visitar o senhor para criar um fato? Volta aí para me botar no teu. O meu não está. Aqui, vereadora. Não está indo. O meu está como presidente. Ah, tá certo, porque não sei. O senhor O senhor consigne aí meu voto. O sistema aqui aponta. O Wilson já está vindo lá. A Ana. Ah. Pediram para voltar. Vamos voltar. Quer voltar? Refazer a votação, é isso? Então vamos lá, pessoal. Deu um problema no sistema. Vamos votar novamente. Os cabos soltou, puta que pariu. O cabo soltou ali por trás. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade. Convidamos a família do homenageado. Convido também o vereador Afonso para, junto comigo, entregar a placa, e convido também o vereador do partido, o vereador Fabrício, para que me acompanhe na entrega da homenagem. Passo a presidência, vereadora. Tchau, senhor presidente. Muito obrigada novamente aos familiares do vereador Carlos Eli, nosso homenageado. Nós vamos dar sequência